Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Então, enquanto estivermos passando por essa quarentena, nós teremos que ter algumas aulas aqui por videoconferência, né? Videoaulas. Enfim, eu creio que vocês já viram a atividade referente ao conteúdo da independência dos Estados Unidos, né? Na sequência ali, nós trabalhamos o iluminismo, vimos os principais pensadores, vimos as principais ideias do iluminismo, e agora a gente vai ver a independência do primeiro país do mundo a aplicar na prática aqueles princípios iluministas, né? Nós vamos ver que muitos daqueles princípios, muitos do que aqueles pensadores escreveram foi aplicado lá nos Estados Unidos. É o primeiro país da América a ficar independente. Hoje é ainda a maior potência econômica, cultural, científica do mundo. Então, é muito importante a gente estudar, né, o desenvolvimento desse país, como é que ele chegou a se tornar uma potência, né? Por que é importante estudar, conhecer o processo de independência dele. Então, vamos lá. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou falar só sobre a colonização em aspectos gerais. A segunda parte eu vou trabalhar sobre a independência em si, de fato, a guerra de independência, a Constituição, os principais acontecimentos aqui. Eu vou comentando o que eu vou pedir para vocês ao longo das aulas, ok? Então vamos lá. Como que foi a colonização dos Estados Unidos? Então, pessoal, isso aqui é um tema muito interessante, porque nós, Brasil, fomos colonizados. Os Estados Unidos também foram uma colônia. Só que hoje em dia, e desde um bom tempo, tomamos rumos diferentes, né? O que aconteceu? O que realmente influenciou, né, na colonização, o que não influenciou? Então, vamos começar a pensar o seguinte. Os Estados Unidos foram ali descobertos, né, os europeus tomaram conhecimento daquela região ainda no século XVI, 1500 e pouquinho mesmo. Inclusive a Espanha chegou a dominar a região onde é a Flórida, né? Hoje em dia era uma região espanhola até muito tempo, né? Depois é negociada com governos dos Estados Unidos. Boa parte do que hoje também é a Califórnia, o Texas, o Novo México, que são estados dos Estados Unidos, eram regiões da Espanha, né? Se conhecia há muito tempo aquela região. Só que durante o século XVI, a Inglaterra, que toma posse ali de algumas regiões da costa da América do Norte, que nós vamos chamar de as 13 colônias, né? Que é a origem dos Estados Unidos, são esses 13 estados, 13 colônias, hoje são 50, mas inicialmente eram apenas 13, né? A Inglaterra estava passando por uma série de problemas, né? Havia encerrado a Guerra dos 100 Anos, depois passou pela Guerra das Duas Rosas, que é mais 30 anos de conflitos internos, e então a Inglaterra estava preocupada com outros problemas lá na Europa. Não conseguiu, de fato, realizar uma colonização efetiva durante o século XVI, 1500 e pouco. A Inglaterra estava principalmente na pirataria, os lobos do mar. Os piratas ingleses eram os mais conhecidos e temidos, né, dos oceanos aí. Então, só no século XVII, só a partir de 1601 e 1602, que são criadas umas companhias para colonizar a América do Norte, para colonizar as 13 colônias. Então, só a partir do século XVII, né, já havia, por exemplo, décadas, né, que Portugal dominava essa região aqui. E mesmo no século XVII, silêncio. Mesmo no século XVII, a Inglaterra está passando por aqueles problemas que nós estudamos no primeiro capítulo, né? A Inglaterra passou pela Revolução Puritana, pela Guerra Civil Inglesa, passou por o governo do Cromwell, que foi um pouco tumultuado, depois passou por aquele problema ali da Revolução Gloriosa, né? Havia muitas guerras na Europa, guerra com a Holanda, guerra com a França, guerra com a Espanha, e a Inglaterra não tinha tempo, nem dinheiro, nem condições de se preocupar muito com essas colônias lá dos Estados Unidos, né? Lá da América do Norte.
Então, de certa forma, a preocupação da Inglaterra com os assuntos da Europa fez com que houvesse uma espécie de abandono, né? Por quase 200 anos, por mais de 100 anos pelo menos, essas colônias inglesas lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, elas foram abandonadas. Os historiadores usam um termo que é a negligência salutar. Negligência é quando você deixa de fazer uma responsabilidade sua, quando você meio que abandona algo, você não cumpre o que deveria cumprir. Se você não ver esse vídeo todinho, anotar isso aqui no seu material, você está sendo negligente. Então não seja negligente. Salutar. Salutar vem de necessária. Para os Estados Unidos virar os Estados Unidos, foi importante que a Inglaterra tivesse outros problemas e deixasse os colonos, deixasse aquela colônia um pouco de lado. Lá nos Estados Unidos, uma coisa que vai diferenciar muito em relação ao Brasil é que, por eles estarem meio abandonados, eles passaram a se autogovernar. O self-government. Havia uma certa independência das colônias. O rei quase não mandava, quase não interferia na vida nas colônias. Quem governava lá eram os próprios colonos. Muitos deles, famílias inteiras que migraram para lá, fugindo das guerras religiosas, eles passavam a estabelecer as próprias regras, as próprias leis. E isso, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, enquanto o Brasil foi colônia de Portugal. Muita gente fala assim, os Estados Unidos foi colônia de povoamento, o Brasil foi colônia de exploração, por isso que o Brasil hoje não é um país tão rico. Mas isso não é verdade, se você vê só essa afirmação. Porque o Brasil produzia muita riqueza. Inclusive, quando os Estados Unidos fica independente, estima-se que o Brasil, a colônia de Portugal, gerava mais riqueza do que as 13 colônias do que os Estados Unidos. A diferença é após o processo de independência ali. Então, foi importante para as colônias esse abandono para que eles pudessem criar um autogoverno, um self-government, né? Eles pudessem ter uma certa independência e criar um sentimento de independência mesmo. Eles não precisavam da Inglaterra, eles viviam muito bem, estabeleciam suas regras, suas normas, cumpriam a lei, executavam e tudo mais. Isso aqui é um fato muito importante, inclusive nas nossas provas, tá? Agora, há uma diferença muito importante no tipo de colonização das 13 colônias. No seu livro tem imagens e você está aqui no computador, é muito fácil. Dá um Ctrl T, abre uma aba, coloca aí 13 colônias, você vai ver. Há uma diferença clara entre como que elas se organizaram. Há uma diferença entre as colônias do Sul, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Geórgia, e as colônias do Centro-Norte. Aquelas mais ao norte ali, que é Nova York, Washington, Massachusetts e etc. Então, por quê? Lá no sul dos Estados Unidos, você tem um clima que é subtropical. Na verdade, eu coloquei tropical aqui, mas ele é subtropical. Mas enfim, ele é um clima mais ameno, mais quente do que na Europa. E você podia produzir alguns produtos aqui no sul dos Estados Unidos que não se podia produzir na Europa, principalmente o cotton, o algodão. Lembra que nós falamos sobre a Revolução Industrial e a indústria têxtil, têxtil de roupa era uma das mais importantes? A lã e o algodão eram produtos muito importantes. Nós até fizemos essa relação. A Inglaterra tinha muita matéria-prima barata, já que suas colônias, no caso as 13 colônias, as colônias do sul, eram gigantescas produtoras de algodão. Você vê em muitos filmes relativos a essa produção de algodão aqui. Inclusive tem dois muito bons que você pode assistir na quarentena. Um deles chama 12 anos de escravidão, o outro é um mordomo na Casa Branca. Mostra um pouquinho sobre esse predomínio do algodão nas regiões do sul dos Estados Unidos. Na região sul dos Estados Unidos é onde você vai ter o maior uso de escravidão africana. Naquela região do Mississippi, Missouri, naquela região da Geórgia, Nova Orleans, são regiões que têm um predomínio de populações negras. A região dos Estados Unidos que maior tem concentração de pessoas negras
é na região sudeste dos Estados Unidos, que é a região sul das 13 colônias, né? Inclusive são essas regiões que depois que acaba a escravidão vão acabar estabelecendo um sistema de segregação racial, de separação. Você consegue perceber em filmes, nós veremos isso também no nosso conteúdo, que nos Estados Unidos havia algumas leis em que os negros não podiam usar os banheiros, tinha banheiro de negro, banheiro de branco, havia ônibus de negros, ônibus de brancos, havia calçadas que os negros não poderiam usar. Então é na região sul dos Estados Unidos a região mais racista, porque foi justamente lá que teve a maior uso de escravizados. Havia uma maior ligação com a metrópole, com a Inglaterra, principalmente porque produzia muito algodão. Então vendia muito algodão e comprava produtos da Inglaterra. Não desenvolveu muita indústria naquela região, não se desenvolveu muito manufaturas naquela região. E como que se organizava a produção de algodão e outros produtos na região sul das 13 colônias? Sistema de plantation, né? Grandes propriedades rurais, os chamados latifúndios, mão de obra intensiva, escrava africana, no contexto aqui, monocultura, porque praticamente toda a produção era de um produto só, monocultura, e a produção era voltada para o mercado externo, no caso para a Inglaterra, né? Foi boa parte do algodão branco ali colhido nas mãos de escravos africanos que impulsionaram a Revolução Industrial da Inglaterra. Na região centro e norte das 13 colônias, você tem uma mudança bastante significativa na forma como foi organizado a colônia, né? Por exemplo, o clima da região centro-norte dos Estados Unidos é um clima temperado, bastante semelhante ao clima da Europa. Então, produtos tropicais, como abacaxi, milho, algodão, cacau, tabaco, que começaram a fazer muito sucesso na Europa, não tinha como você produzir naquelas regiões mais frias dos Estados Unidos. Então não houve um interesse muito grande por aquela área inicialmente. Quem foi para lá, quem foi estabelecer lá, foi pensando em criar um novo país, principalmente porque a maior parte dos colonos que vão para os Estados Unidos estão fugindo de perseguições religiosas. Vou falar disso aqui agora, né? Então, começou a se estabelecer pequenas propriedades rurais. Muitas famílias chegavam, tinham uma propriedade, produziam vários produtos ali, vendiam para os mercados locais, produziam couro, criavam gado, produziam botas, manufaturas, artesanato. Então, estabelecimento de minifúndios policultores. O que é isso? Ao contrário do sistema de plantation, que é uma grande propriedade, aqui não, são pequenas propriedades cultivadas por famílias. Ao invés de produzir apenas um produto só, havia produção de vários produtos, milho, abóbora, centeio, cevada, enfim, vários produtos eram igualmente produzidos, né? E a mão de obra também aqui no centro-norte predomina a mão de obra livre. Famílias que foram para lá e acabaram desenvolvendo um trabalho assalariado desde muito tempo, até mesmo por uma questão religiosa, que eu vou voltar nela quando eu falar aqui com vocês. E essa região centro-norte acabou a região sul também, mas principalmente a região centro-norte, investiu muito na marinha mercante, né, na construção de navios comerciais. E eles empreenderam um tipo de comércio que foi muito lucrativo, que é o chamado comércio triangular. Envolvia a América do Norte, América Central, América do Sul, Europa e África. Saíam da América do Norte, compravam na América Central, compravam na América do Sul, inclusive no Brasil, açúcar, melaço de cana, que é usado para fazer o rum, que é uma bebida muito apreciada, né? Madeira, etc. Trocavam na Europa por produtos manufaturados, armas, tecidos, móveis, objetos de uso pessoal, prataria.
Na África, trocavam tanto os produtos manufaturados da Europa quanto produtos da América, como o caso do rum, em escravos, em pimenta, em cana, em sal, em ouro, em uma série de produtos lá. Então esse comércio aqui, envolvendo esses 3 continentes, acabou fortalecendo muito essa região aqui, que se desenvolveu, ficou rica. Até porque o comércio interno deles era muito importante. Você tinha várias cidades ali com pequenos e médios produtores que tinham suas propriedades, havia uma diversidade grande, havia uma manufatura, né? A região de indústrias muito importante, inclusive nos Estados Unidos, a região nordeste, né? Lá onde está Nova York, Washington, aquela região lá, concentrou a maior quantidade de indústrias naquela época. Então eu quero que vocês consigam fazer essa diferenciação. Enquanto no sul se caracterizou por uma colônia de exploração, muito parecido com o que foi o Brasil, na região centro-norte o que predominou é um sistema de povoamento, famílias que iam para lá para estabelecer uma nova vida, não pensavam em voltar, não pensavam em ficar rico e gastar na Europa, pensavam em criar uma nova vida, um novo país, uma nova comunidade. A região, o clima, né, as questões geográficas influenciam também, já que no sul você pode produzir produtos que não se produzem na Europa, então havia essa ideia. E aqui desenvolve-se um sistema de plantation com uma ligação grande com a Inglaterra. No centro-norte você tem um mercado interno fortalecido pela grande quantidade de pequenos proprietários, pequenos produtores que vendiam e comercializavam ali, e desenvolveu muito a manufatura e o comércio, principalmente o comércio triangular. 3 observações. A maioria dos colonos ingleses que vão durante o século XVII para os Estados Unidos são religiosos, perseguidos na Inglaterra. Nós vimos, por exemplo, durante o primeiro capítulo, que a dinastia dos Stuarts empreendia uma perseguição religiosa e muitos protestantes, calvinistas e até mesmo luteranos saíam da Inglaterra para não perder seus bens, para não morrer, etc. O tipo clássico americano é conhecido como WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, é o protestante, no caso puritano, calvinista, de descendência anglo-saxã, inglesa ou alemã, branco. É um país fundado por protestantes calvinistas brancos de origem inglesa ou alemã. Os povos nativos foram excluídos do processo. Mesmo que tenha a historinha da Pocahontas, né, que você deve ter assistido já, da Disney, é até bacaninha, não houve uma integração, não houve um respeito, houve uma separação clássica. Essa população nativa vai acabar sendo dizimada posteriormente. Os Estados Unidos dizimaram os povos nativos. Hoje em dia tem menos indígenas lá do que aqui no Brasil. E olha que na época da colonização, estima-se que havia uma quantidade maior de indígenas nos Estados Unidos que aqui. Aqui se dizimou bastante os índios, mas lá foi ainda mais intenso esse processo de extermínio das populações nativas. Ok? Na próxima aula eu vou tratar mais já sobre a independência. Mas eu quero que vocês relembrem aqui então. O fato da Inglaterra ter vários problemas na Europa e ter abandonado a colônia fez com que se desenvolvesse um autogoverno. E nas regiões centro-norte estabeleceu-se um comércio interno, uma mão de obra livre, havia uma marinha mercante poderosa que fazia um comércio triangular envolvendo 3 continentes, e a indústria daquele país acabou se desenvolvendo. Havia um incentivo à ciência. Todo protestante tem que ler a Bíblia. Então, havia um incentivo à alfabetização. As cidades que vão sendo fundadas lá nas 13 colônias têm bibliotecas, têm escolas, se incentiva a todo momento a leitura, a ciência. Muitos dos grandes pensadores são, inclusive, né, deste período. Vocês vão estudar um cara na química, o Dalton, né?
O Dalton, com 10 anos, ele leu todos os livros da biblioteca dele, da cidadezinha dele. Ele era de uma comunidade Quaker. Quaker, daquela aveia Quaker, era uma comunidade puritana, né? Então, isso é importante que vocês saibam. Houve uma diferença nos tipos de colonização e esse abandono foi importante, ok? Até mais.